Seja bem-vindo, você que está chegando. Existe um poder de permanecer. Toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Você lembra isso? E se você tem uma promessa, ou se você almeja viver o propósito de Deus, você almeja viver um tempo novo na sua vida, essa palavra é para você. Tem duas coisas aqui que eu quero te falar que são muito importantes. Tem duas coisas que eu vou te falar aqui que são instruções muito poderosas para você, de fato viver uma vida de milagres e de fato você se tornar testemunho para as outras pessoas. Sabe, Deus estava me dando essa palavra aqui pela manhã, e eu falei algumas coisas já, vou deixar essa outra oração também no primeiro comentário fixado, né? Mas eu quero hoje falar de uma forma objetiva agora e nós vamos orar. Enquanto isso, você já pode preparar o seu pedido de oração, porque Deus ele quer ouvir, Ele quer responder os pedidos que nós colocamos diante dele. Tem momentos que Deus diz sim. Tem momentos que Deus diz não para um pedido de oração. Quando Deus diz sim, então é sim. Mesmo nessa situação, vai ter que ter um tempo de espera muitas vezes. Agora, quando Deus diz não, então você vai seguir em frente e ver qual é a vontade de Deus numa situação ou a vontade de Deus para a sua vida. Agora, tem vezes que Deus diz uma terceira coisa. Deus diz, espere. Sabe, quando Deus te fala espere, quando Deus me fala espere, isso às vezes coloca a gente numa prova, né? Agora, o que fazer enquanto espera? Né? Essa é uma palavra de Deus para você hoje. Eu sei que há um tempo atrás eu já falei uma palavra aqui parecida, né? Mas se Deus está me dando essa palavra e você está aqui, eu creio que há um propósito em você receber essa palavra. Porque quando Deus diz espere, Ele não está falando não vou fazer. Quando Deus diz espere, Ele está falando existe um tempo até eu cumprir uma promessa, existe um tempo até eu cumprir algum propósito, existe um tempo até eu te abençoar naquilo que eu te falei. Então quando Deus fala espera, é uma coisa boa. Mas o que fazer enquanto espera? Eu não queria ser tão subjetivo, eu queria ser bem prático, né? Mas tem vezes que é necessário a gente ter um fundamento, não é verdade? E o nosso fundamento é Cristo. E olha o que a Bíblia diz aqui em João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim. Uma outra versão fala, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então escuta bem, a primeira coisa, nós precisamos permanecer em Jesus. Como eu sei se eu estou permanecendo em Jesus? Sabe? Nós precisamos examinar os nossos frutos. Aqui em João capítulo 15 está falando exatamente sobre isso. Está falando de uma videira, né? Está falando de uma árvore que produz frutos. Está falando de uma árvore que o nosso Pai, né, nosso Deus, está cuidando. E agora, você precisa analisar. Eu estou permanecendo em Jesus? Como saber se eu estou permanecendo em Jesus? Quais são os meus frutos? Agora, o meu caráter, né? O meu caráter, ele está revelando que eu estou em Jesus? As minhas ações estão revelando que eu estou em Jesus? Porque falar que está em Jesus é muito fácil, mas as nossas ações mostram se realmente nós estamos em Jesus. E por que essa palavra agora? Porque Deus quer abençoar pessoas que estão aqui. Quando Deus vem com uma palavra que vai te acrescentar, que vai te confrontar, que vai nos confrontar, é para te encorajar a seguir em frente. Deus só corrige um tipo de pessoa, só um, a quem Ele ama. E é fácil saber quando é encorajamento de Deus. Quando é encorajamento de Deus, junto com a correção tem encorajamento, né? Agora, escuta bem. Se permanecerem em mim, né? Como saber se eu estou permanecendo em Jesus? Pelo fruto. Agora, nós precisamos perguntar a nós mesmos:
se a maneira em que a gente vive, ela está refletindo Jesus. Então, uma pergunta aqui e nós vamos orar. Uma pergunta aqui e nós vamos orar. Ó, muito se fala de caráter, né? Mas, sabe, a maneira em que nós vivemos não é um caráter só. A Bíblia não está falando só de um caráter, só assim, de algo natural, algo humano, não. Nós precisamos andar na palavra, né? Mas tem umas coisas que combinam, né, com coisas naturais, mas que na verdade nós precisamos entender isso como caráter. O que você está falando? Estou falando de integridade, de ser uma pessoa íntegra, de ser uma pessoa honesta, né? De nós termos um caráter, né? Em situações, por exemplo, de fazer um negócio, quando vai fazer um negócio correto, de sermos pessoas que não sabe, que fala o que edifica, né? Porque tem gente que gasta tempo fazendo coisas e falando coisas que não edifica, sabe? Deus não quer a gente assim. Agora, Deus também sabe que nós não somos perfeitos. Então, se a gente errar, a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo para pedir perdão rapidamente. Na verdade, ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos as nossas falhas, né? Mas permanecer em Jesus, nós só descobrimos se realmente se estamos permanecendo pelos frutos que nós estamos produzindo. Se tem pouco fruto, precisa dar mais fruto. Se não tem nada de fruto, né? Então é o momento de você analisar, de nós analisarmos como nós estamos vivendo. Por que eu estou falando isso? Porque tem um poder que vem daqui a pouco, tem um poder que vem agora, né? A Bíblia diz então uma coisa é permanecer em Jesus. Quer dizer, o que é inteligência emocional na Bíblia? É muito bom você estudar sobre isso, né? Tem livros que podem ajudar, algumas coisas que podem ajudar. Mas inteligência emocional se resume em duas coisas: mansidão e domínio próprio, né? Mansidão é ter o controle sobre a raiva. Domínio próprio, obviamente, é você se autodominar, né? A Bíblia fala assim, como uma cidade sem muros é alguém sem domínio próprio, né? Alguém que não tem domínio sobre si. Quer dizer, quando você não tem domínio próprio, quando nós não temos domínio próprio, nós estamos desprotegidos. Desprotegidos tanto espiritualmente e também contra ataques diretos também de todo tipo, seja espiritual ou também através de pessoas, né? Então, permanecer em Jesus e permanecer na palavra vai liberar um poder sobre a nossa vida. Permanecer na palavra é você valorizar o que Deus diz. Tem uma escritura que está me chamando muita atenção por esses dias, que está até me incomodando, né? Para eu estar meditando nisso e estar falando aqui com vocês. Que é lá em Juízes 17, versículo 6, que fala de uma época em que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo fazer. Quer dizer, eles não estavam sendo guiados pela palavra. Você vê? Então tem duas coisas aqui que eu estou te falando e depois eu vou falar de uma coisa muito poderosa. Eu estou te falando aqui de duas coisas, depois eu vou falar de uma coisa muito poderosa revelada na palavra de Deus. A primeira coisa é você permanecer em Jesus. A maneira em que a gente vive, os nossos frutos, né? O fruto, a maneira que a gente está vivendo, está sendo realmente, né, digna de um representante de Jesus? Será que a gente está? Nós precisamos fazer uma autoanálise sobre nós, né? Isso não é sobre perfeição, isso não é sobre algo religioso, não. É sobre a gente entender que Deus, ele quer achar espaço para nos transformar e ele quer nos ter como representantes aqui nessa terra, né? Agora, Jesus, por exemplo, ele sabia dominar o ímpeto dele. Ele sabia ter calma, às vezes quando as pessoas estavam ali, de certa forma, se levantando contra ele, ele continuava no propósito dele, mas teve uma vez que ele entrou no templo e virou as mesas. Por quê? Porque foi necessário que ele fizesse isso. Então quer dizer, um domínio próprio, né? Agora não estou falando que alguém vai, né? Eu quero dizer assim que nós precisamos o quê? Ter um domínio próprio, dominar o nosso ímpeto para fazer a vontade de Deus, né? Tem coisas também que são fatos, né, isolados, e isso não é assim
não é que uma regra, né? Mas só isso para você ver que isso quebra a nossa religiosidade. Não é verdade? Então, o evangelho é sobre um relacionamento. E se em algum momento você errou, nós erramos, nós precisamos pedir perdão diante de Deus e seguirmos em frente, né? Agora, então a maneira que a gente vive mostra se nós estamos permanecendo em Jesus. E uma segunda coisa, permanecendo na palavra. Sabe, a palavra está recheada de coisas de bênçãos, de coisas extraordinárias dentro do propósito de Deus para nós. E a gente não pode andar segundo a nossa própria cabeça, mas a gente tem que continuar firme na palavra. E agora uma terceira coisa muito poderosa. Você que chegou depois, pega do começo, sabe? Se você permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem em você, se você andar na obediência em tudo, procurar saber qual é a vontade de Deus, quer dizer, manter esse relacionamento com ele, permanecer nele e na palavra, vai acontecer algo poderoso com você. O quê? Tudo que você pedir vai acontecer. Você está ouvindo isso? Tudo que você pedir vai acontecer. Eu sei que eu já falei isso hoje, né, uma ou duas vezes, mas uma vez eu estava orando aquela oração de intimidade, né? Aquela oração assim de conversa com Deus. E Deus falou uma coisa comigo. Deus falou assim comigo: não é pecado pedir. Você que está chegando agora, pega a oração do começo. Não é pecado pedir. E eu já tinha pedido algumas coisas, Deus já havia dado. E estou sempre satisfeito na presença de Deus e também sempre satisfeito no cuidado dele com a minha vida, né? E eu creio que a maioria de vocês deve ter esse sentimento também, né? Mas aí Deus começou a me fazer entender que Ele quer que você apresente os seus pedidos a Ele. E Deus já tinha me feito promessas. Nessa altura do campeonato, já tinha promessas. Então eu falei, então já tem promessa, não preciso nem orar. Sabe? Mas tem coisa assim que você deve orar, sim. Quando você tem um relacionamento com Jesus, Ele vai fazer promessas para você, é inevitável. Quando você tem um relacionamento com Jesus, Ele vai fazer a promessa. Você está ouvindo? Mas Ele também quer que você apresente os seus pedidos. Porque Deus, no seu poder ilimitado, limitou o seu poder através do poder da oração. Tem gente aqui que Deus está te chamando para orar. Tem pessoas aqui nessa oração agora que Deus está falando, apresenta essas causas diante de mim. Eu vou falar uma coisa aqui. Tem situação aí na sua vida que já era para estar resolvido, se você tivesse orado já há algum tempo. Mas Deus não vai perder nada. Ficou de uma experiência e você vai orar a partir de agora. Você vai apresentar diante de Deus e você vai ver Deus liberando respostas para você. Você vai ver que Deus é um Deus que age. Sabe? Quando Deus responde assim, espere. Quando Deus responde, fala assim com você, ó, é um tempo de espera, eu vou fazer, vai chegar um tempo em que eu vou fazer. Deus faz uma promessa. Quer dizer, Ele está falando, eu já te conheço, e esse pedido de oração aí, ou essa promessa que eu te fiz, né? Essa promessa que eu te fiz, ela já está aqui tá na pauta. Eu vou fazer, agora você tem que ter um tempo de espera. E no tempo de espera, o que a gente faz? A gente permanece em Jesus, permanece dando frutos, né? Permanece dando frutos na nossa maneira de viver, dando frutos também para o reino de Deus, alcançando pessoas, dando frutos através dos nossos dons, do nosso tempo, do nosso talento, dos nossos recursos, e a gente permanece também na palavra. Por quê? Não é do jeito que a gente quer, tem que ser do jeito que Deus quer, a nossa forma de viver. Você está entendendo? Eu gostaria que você recebesse alguma coisa aqui através dessa oração hoje. E o que Deus está falando conosco hoje? Permaneça em mim e permaneça na minha palavra. Porque se você realmente permanecer, vai chegar um tempo que as suas orações vão se transformar em decretos espirituais. Por quê? Porque quem anda com Deus não ora qualquer coisa. Quem anda com Deus não pede qualquer coisa. Quem anda com Deus vai orar, ele vai pedir algo que está alinhado com o Espírito de Deus. Porque quem anda com Deus já tem a revelação até do que vai orar. Se pedirdes alguma coisa segundo a minha vontade, eu lhes darei. Você vê? Quer dizer, quem anda com Deus sabe até o que orar. Quem anda com Deus é guiado pelo Espírito na oração.
E quando eu não sei o que orar, e quando o meu entendimento humano é limitado, eu oro algo e Deus faz algo maior do que você espera. Por quê? Até quando você... eu estou sentindo o poder de Deus. O poder de Deus está entrando nessa oração aqui. Até quando você não sabe o que orar, né? Quando você permanece nele, permanece na palavra, sabe? Ele pega aquele seu pedido de oração e faz algo maior do que você imagina. Deus vai fazer coisas maiores do que alguém imagina aqui. Mas tem duas coisas importantes: permaneça em Jesus e permaneça na palavra. Será que tem alguma coisa aí que você está fazendo de acordo com a sua cabeça? Será que tem alguma coisa que eu ainda estou fazendo de acordo com a minha cabeça? E eu ainda não estou na palavra? Você está ouvindo? Então, nós precisamos do quê? Da liderança do Espírito Santo. E nós precisamos também, muitas vezes, de líderes que Deus coloca na nossa vida. Você está ouvindo? E um tempo em que Israel estava sem rei. Cada um fazia o que achava mais certo. Você está ouvindo? Quer dizer, eles estavam sem uma liderança. Aqui é a época dos juízes. O povo rejeitou o profeta Samuel. Mas na verdade não estava rejeitando o profeta Samuel. Deus falou: Samuel, esse povo não está te rejeitando. Você me representa. Esse povo está rejeitando a mim. Você está vendo? E sem liderança espiritual, cada um fazia o que achava mais certo. Chegou ao ponto aqui de Mica e a mãe dele, eles quererem obedecer a Deus com uma desobediência. Eles criaram ídolos, né? Ele criou ídolo em nome de Deus, sendo que Deus já tinha falado, né, nos mandamentos que não podia se criar imagem de escultura, nem de coisas do céu, nem da terra, nem de nenhuma espécie, né, para adorar. Ela achou que estava fazendo uma coisa boa, mas estava fazendo algo que desagradava a Deus. Achou que estava fazendo uma coisa boa para o Senhor. E aqui é S maiúsculo, né, em Juízes 17. Mas não sabia que estava desagradando a Deus. Então o que acontece? A gente precisa permanecer em Jesus e permanecer na palavra, né? Vocês me conhecem aqui, nós temos experimentado os dons do Espírito, o mover do Espírito Santo, isso é muito bom. Mas nós precisamos entender que isso caminha junto com a palavra. Você está ouvindo isso? Então permaneça em Jesus e permaneça na palavra, que se você fizer isso, vai chegar um tempo, é questão de tempo, de Deus te abençoar, de Deus cumprir promessas, e ainda mais do que isso, de você viver uma vida de propósito. Sabe? Mais do que um sucesso financeiro, e Deus tem isso para nós sim, mais do que um sucesso financeiro, mais do que algum tipo de coisa assim, alguma relevância, mais do que isso, sabe? Mais importante do que isso é a gente viver uma vida de propósito. Você está ouvindo? Quer dizer, viver uma vida que Deus te desenhou para viver ela. Viver algo que Deus quer para você. Não é verdade? Deus é específico e Deus tem uma coisa com cada um. De repente Deus te levantou para que através de você a sua família seja salva. Hoje mais cedo Deus me deu essa palavra, né? Famílias inteiras sendo salvas. Recebe em nome de Jesus. De repente as pessoas estão correndo atrás do sucesso, né? Mas deveria colocar essa energia em buscar a Deus. Porque quando você busca a Deus, né, Ele vai te guiar para as outras coisas. Você entende? Você busca a Deus e Deus vai te guiar para as outras coisas. Você está entendendo isso? Então permaneça em Jesus. Quer dizer, permaneça tendo Jesus como seu exemplo. Permaneça sendo um discípulo de Jesus. Sendo um discípulo. Todo discípulo tem um mestre. E o nosso mestre é Jesus Cristo. Todo discípulo tem um mestre e todo mestre tem um ensino. Você está ouvindo? Todo discípulo tem um mestre e todo mestre tem um ensino. Então, nós temos Jesus e nós temos a palavra de Deus. E o que nós precisamos fazer? Ter Jesus como nosso modelo e também ter a palavra de Deus como o nosso ensino, né? E quando você permanece em Jesus e permanece na palavra ao longo do tempo, porque quando Deus fala para esperar, põe muitos de nós na prova, põe muita gente na prova, não é verdade? Deus fala: eu vou fazer isso aqui para você, Deus te dá uma visão.
Deus te dá um sonho. Às vezes você está lá dormindo, você acordou, você já está acordado. Aí Deus te dá uma visão aberta, uma visão fechada, né? Nós falamos disso aqui esses tempos atrás. Agora, quer dizer, Deus está falando, eu vou fazer isso aqui na sua vida, você vai chegar nesse ponto, só que Deus não mostra o caminho, porque a gente precisa viver pela fé. Não é verdade? Agora, tem gente aqui que vai estar permanecendo em Jesus, está numa insistência, está permanecendo na palavra, né? Nos tempos difíceis, continua com Jesus, continua na palavra, continua cheio do Espírito Santo, continua buscando o Espírito Santo, né? Então sabe o que Deus está falando? Está chegando um tempo aí, viu? Que o seu pedido vai ser como se fosse um decreto, que suas orações serão respondidas. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, se eu estivesse falando isso aqui, eu ia ficar preocupado, mas é a Bíblia que está falando. Se você permanecer em Jesus e a palavra dele permanecer em você, você vai pedir tudo o que quiser e lhe será feito. Você está ouvindo? Então tem um processo. Porque a gente só quer pegar o final do versículo. Eu vou pedir tudo o que eu quero e Jesus vai fazer. Ele vai fazer. Sabe? Ele está disposto a fazer. Mas a gente tem que permanecer nele. E também não é pelo nosso mérito. Sabe o que vai acontecer na sua vida aí? Sabe? O que vai acontecer na sua vida vai ficar bem claro. Foi a mão de Deus. Eu estou sentindo o poder de Deus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial nos ajudar a permanecer em Ti, tendo o Senhor como nosso modelo e também permanecendo na Sua palavra. Pai, a Tua palavra diz que em tudo nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor. Eu oro agora por cada um que está aqui, oro também pelos enfermos. Declaro cura agora em nome de Jesus. Declaro cura agora em nome de Jesus. A Tua palavra diz que cura, a Tua palavra diz que nos mostra que cura é algo que o Senhor já fez por nós. Então nós recebemos a nossa cura agora. E eu declaro cura sobre cada um que está aqui agora. Do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Recebe cura agora, recebe poder de Deus. Recebe renovação espiritual, recebe proteção de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Deus é contigo, não importa onde você está agora, você não precisa temer. Todo espírito de medo, bate em retirada em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, libera a tua presença, libera o seu poder agora sobre cada lugar, sobre cada ambiente que está recebendo essa palavra agora. Recebe a presença do Espírito Santo aí. O Espírito Santo está te fortalecendo. A palavra de Deus está te limpando. A Bíblia diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra está entrando e está te limpando. Pessoas aqui a partir de agora vão ter mais sabedoria nas palavras, vão falar o que edifica e Deus está derramando graça. E se você errar, se arrependa rápido, porque Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus misericordioso e um Deus que tem nos alcançado com a sua graça, em nome de Jesus. É isso, gente, que especial. Está chegando um tempo aí, que você que está permanecendo em Jesus, você que está permanecendo na palavra, vai ter uma grande recompensa. Vai pedir e tudo o que quiser vai acontecer. Você está crendo? Você que chegou depois aí, pega do começo, para receber a palavra por completo. Em nome de Jesus. É isso, gente. Que especial. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Ainda esse final de semana, a gente vai permanecer nesse horário. Agora, semana que vem, a oração do dia, a oração da manhã, vai mudar um horário, vai ser 8 da manhã. Tá bom? Então já fica aí atento. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 19995883146. Creio que esse livro vai ser especial para você. Se você já tem, compra um e dá de presente para alguém. Está chegando mais rápido agora, tá bom? Aqui no primeiro comentário fixado, também vou deixar as formas de ofertar. E no primeiro comentário, aliás, aqui na descrição tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. Deixa o seu like aí se você não deixou ainda. Seja um participante aqui, do que Deus está fazendo, seja um participante do reino de Deus, seja um evangelista digital. Deixe seu like para a mensagem chegar em mais pessoas que precisam e compartilha
com alguém que Deus colocar no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Até lá.